Oi, gente! Nós estamos falando do quinto mandamento, que está lá em Êxodo 20, versículo 12. Honre teu pai e tua mãe para que se prolongue o seu dia na terra. Eu, Yahweh, o teu Elohim, te dá. Então nós vemos que o filho obstinado e rebelde que recusa a disciplina, ele pode ser levado perante os líderes e ser julgado até a pena de morte. Os filhos de Eli mostraram desprezo pelo seu pai e pelo Criador, e eles causaram a morte. Isso nós vemos em 1 Samuel 2, do 12 ao 17, e depois do 22 ao 25, e depois do 29 ao 30. Essa divisão ela é causada pela palavra da verdade, que ela corta como espada. E nós vemos isso em Isaías 49, 2. E ele tem feito a minha boca como uma espada afiada. Na sombra da tua mão, ele me tem escondido e feito de mim uma lança polida em sua aljava, e ele tem me escondido. Nós somos servos do nosso Criador, do nosso Pai, e nós somos preparados como uma arma. Nós somos guerreiros para trazer guerra contra o caos do mundo. Nós estamos falando a verdade, e a verdade é uma espada que corta. Agora em Apocalipse 1,16 fala o seguinte: e ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a face era como o sol, como brilha em sua força. A Bíblia, ela não traz uma verdade para você gostar, ela traz a verdade, quer você goste ou não. Essa espada da verdade é para causar divisão contra casa, de pais contra filhos e de filhos contra pais. Então, muitos eleitos, chamados, salvos, eles irão lidar com pessoas que não acreditam na lei, que estão fora do mandamento do Pai, dentro de suas casas, nos últimos dias. E o próprio Messias mandou nós abandonarmos os rebeldes da nossa própria casa, em Mateus 19, 29. E todos que tiverem deixado casa, ou irmãs, ou pai, ou esposa, ou filho, ou terra, por causa do meu nome, se receberá 100 vezes e herdarão a vida eterna. Quando você pega o Antigo Testamento e o Novo Testamento e vê a nova aliança renovada, nós começamos a entender e tudo que se encaixa neste mandamento. Os pais justos, eles não farão as suas crianças se corromper. Eles irão de fato contribuir com as suas crianças de acordo com a lei. Eles vão ensinar a lei, os mandamentos, e isso está em Provérbios 6, do 20 ao 23. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não abandone a lei da tua mãe. Nós vemos continuamente sobre o seu coração, e amarre no teu pescoço. Quando sair, ele te guiará. Quando dormir, este te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei é a luz. E as repreensões das instruções são o caminho da vida. Aqui nesse capítulo tá falando que o pai e a mãe têm que ensinar e disciplinar as crianças. Em Provérbios 22 fala como os pais justos têm que prosseguir. O versículo é o 6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Você instrui quando ela é criança, não quando ele está como um adolescente rebelde.
Se você desobedecer seu pai que é justo, que ele está recebendo instruções da palavra do nosso Criador, do nosso Pai, de fato você está desobedecendo o nosso próprio Criador, o nosso próprio Pai. Você está desonrando. Nós devemos nos submeter a honrar pais justos e lidar com pais rebeldes. É outra questão. As escrituras, elas nos deixam grandes exemplos a ser seguido. Jonatas era filho dos reis Saul. E as escrituras nos contam que Davi, após ter matado o gigante filisteu Golias, ele se tornou um servo do rei Saul. Davi, ele era muito amado pelo povo. E isso despertou ciúmes no rei. Isso nós vamos ver em 1 Samuel 18, do 1 ao 4. Nós vemos que Jonas, ele se ligou com a alma de Davi. Ele se amou como se fosse a sua própria alma. Muitos espertinhos usam isso daí para falar maldade de Jonas e Davi, mas não era isso. A palavra que está lá é Ava. Nos termos de hoje é tamo junto, irmão. Quando você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Este amor é que você se entrega e se ava. Não é amar no seguinte de beijinhos. Então ele ordenou Saul, vendo isso, que matasse Davi. Nós vemos em 1 Samuel 20, do 30 ao 34. Jonas sabia que Davi não tinha feito nada, então questionou o seu pai, o que ele fez de errado? Então Saul levantou lança para oferir. Aí ele viu que a ira dele e viu que ele já tinha mandado matar Davi. E Jonas não obedeceu seu pai, porque ele queria matar um inocente. Nós vamos em Mateus 15, que fala que os fariseus e os escribas, eles fizeram uma pergunta para o Messias, questionando por que os seus discípulos transgridem as traduções, porque eles não os lavam as mãos quando eles comem o pão. Porque eles falam assim, transgride a lei ou mandamentos? Não, eles falaram porque eles transgridem a tradição dos anciões. Então ele fala, por que vós transgrides os mandamentos do nosso Pai, do nosso Criador, por causa das suas tradições? Porque Yahweh ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o teu pai e tua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que dize ao teu pai ou à tua mãe, que poderia aproveitar de mim, esse de fato, de modo algum terá que honrar. Assim, por causa da vossa tradição, vocês aniquilaram a palavra. Essa era uma instrução de homens, não era do pai. Então eles honram os lábios, mas os corações estavam longe. Eles são hipócritas. Isso nós vemos em Provérbios 23, 22. Ouve ao teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe, quando ela envelhecer. Isso nos foi dito para nós honrarmos o nosso pai, mesmo se eles estiverem em idade avançada. Se eles não conseguirem se sustentar por si mesmos, nós devemos prover as suas necessidades. Nós não devemos achar desculpa como os fariseus fizeram, os escribas. E essa verdade de sustentar na velhice é válida até mesmo se os nossos pais biológicos forem rebeldes. Deles não fazer a vontade do nosso Criador, do nosso Pai, porque eles contam como se fosse o nosso inimigo. E esse inimigo é aquele que é contra a lei. E em Lucas 6,35 fala o seguinte: amais, pois, os vossos inimigos, e façam bem, e emprestais, sem nada esperar de volta. Será grande a vossa recompensa, sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com que os ingratos e para com os maus.
Esse inimigo aqui é dentro da nossa casa. Não é alguém que vem e tenta matar a cidade inteira. Esse não é o inimigo. É o inimigo dentro do nosso povo, da nossa casa. A pessoa é um ímpio e ele não segue a lei dos criadores, os decretos, os mandamentos. Não é o inimigo que vem para matar tudo. Se nós devemos manter eles na velhice, sendo pais maus, imagine como nós devemos tratar os pais justos. Deixar de honrar seus pais é um pecado que Ezequiel relacionou em uma descrição e que a cidade seria destruída em Ezequiel 22:7. A vida longa a cada um de nós é possível e é mencionado em outros lugares, em outras referências, como resultado operado pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, em razão da nossa obediência e lealdade. Eu quero deixar para você pensar sobre isso, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!